Ok. Boa noite a todos, então, sejam muito bem-vindos ao quarto e último encontro do terceiro módulo, de 4 módulos, né, do curso Direito Democrático. Lembrando que esse módulo, então, é sobre direito ambiental, especialmente responsabilidades ambientais. Sejam muito bem-vindos, então, ao encontro, né, que teremos, então, a aula da professora Tatiana Vieira de Moraes sobre responsabilidade administrativa ambiental. Lembrando que a gente já teve, então, a fala da professora Carolina de Albuquerque, falando genericamente sobre direito ambiental e responsabilidades. Depois veio o professor Marcel Brito, falando de responsabilidade civil, o professor José Vamberto Zanquim Júnior, falando de responsabilidade penal, e fechamos, então, hoje, esse assunto de responsabilidades com a terceira e grande responsabilidade ambiental, que é a responsabilidade administrativa ambiental. A Tatiana, ela se encontra agora em Portugal, num estágio de doutorado sanduíche, mas ela é nossa doutoranda aqui da UFSCar, né, formada em Direito, e atualmente está cursando a pós-graduação em Ciências Ambientais, né, num doutorado. Agora está num estágio lá na universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, né? E seja muito bem-vinda, então, Tatiana. Mas antes eu gostaria só de dar um recado, antes de eu deixá-los, né? Eu não sei se vocês já se atentaram para a mudança que houve para o início do 4º módulo do curso. Eu vou só fazer uma projeção aqui para que todos vejam, não é? Isso já foi comentado antes, que já está aparecendo, né? A página lá da FAI para inscrição. Nós comentamos já isso, né? Que tivemos que mudar algumas datas em decorrência do nosso evento, que já estão todos convidados para que se inscrevam no nosso evento, que também é gratuito. A gente vai falar de experiências inovadoras em participação ambiental. Vamos ter, inclusive, a fala da Rosana, que está aqui conosco, né? E muitas outras falas, né? 7, 8 e 9 de novembro, no período da tarde, é totalmente gratuito, né? Então tivemos que promover uma pequena alteração aqui no nosso cronograma do 4º módulo, lembrando que o 4º módulo é sobre as ações coletivas ambientais, que a gente sempre tem comentado aqui, que é o meio de levar, né, uma forma de levar ao Poder Judiciário, né, essas questões. A gente já tem comentado aqui sobre ações populares, ações civis públicas, mas, enfim, teremos um módulo específico para isso. Ele terá início semana que vem, no dia 31, então, em vez de quarta, vai ser terça, por causa da agenda do professor Luiz Lazzarini. Então, na terça, dia 31, já vai ter início. Então, na terça de manhã, eu vou, então, enviar um e-mail para todos os inscritos, né, com o link, com as explicações, né? Por quê? Porque o período de inscrição vai só até segunda-feira, e aí eu gostaria de contar com o apoio de vocês para uma ampla divulgação, porque, por enquanto, temos uma baixa adesão, temos em torno de 18, né, mas acho que temos possibilidade de aumentar. Pode ser que vocês, mesmo alguns de vocês não tiverem a oportunidade de se inscrever, né? Então, no dia 31 de outubro, com o professor Luiz Gustavo Lazzarini, né? Sempre o primeiro encontro é um aspecto geral a respeito do tema principal do módulo, né? Ele vai falar, então, elementos de identificação das ações coletivas, partes, causa de pedir e pedido, conexão e litispendência. Depois a gente volta a se encontrar após o nosso evento, então na semana seguinte ao nosso evento, no dia 14 de novembro, com o Dr. Flávio Okamoto, que é um promotor de justiça aqui em São Carlos, que vai falar sobre a atuação do Ministério Público. Na semana seguinte, continuamos com o Dr. Flávio, então no dia 21, que ele vai falar especificamente de ação civil pública ambiental, e o último encontro será no dia 28 de novembro. O assunto é ação popular ambiental,
na aula da professora Ellen Pessoa de Queiroz Ribeiro. Então, assim, se possível, inscrevam-se ou estejam conosco no 4º módulo. E agora eu me despeço de vocês, deixando então a professora Tatiana à vontade, agradecendo então a presença em todos os módulos, ou em particular nesse 3º módulo, né? Lembrando que a gente está então construindo, né, conhecimento, divulgando conhecimento, compartilhando conhecimento relacionados então, conhecimentos relacionados ao direito ambiental. E essa reta final do curso, nesse período pelo menos, é muito importante porque é o conhecer do direito material e o direito processual, né? Então, Tatiana, boa aula, então, e boa aula a todos, né? Aproveitem bastante, porque essa parte é muito importante, que é da responsabilidade administrativa ambiental. Não vou falar nada, vou deixar tudo para você, Tatiana, né? Deu vontade já de falar, mas, enfim, vocês vão gostar muito desse assunto, porque é muito importante, né, entender, né, essa terceira e importante responsabilidade ambiental, que é a administrativa, para a gente entender mais ou menos o funcionamento da máquina do Estado, né, em relação às questões ambientais. Muito obrigado a todos, então. Por favor, inscrevam-se, quem ainda não se inscreveu no 4º, né, todos estão convidados. Divulguem, por favor, para que a gente possa, então, aumentar o número de pessoas compartilhando conhecimento, né, e lembrando que é só até mesmo na segunda-feira. Muito obrigado a todos. Ô, professor Celso, Oi, Rosane. manda o link, tudo aí, que a gente divulga, né? Eu divulgo nas minhas páginas aqui. Eu vou deixar já aqui no chat, então, que é exatamente essa página que a pessoa vai lá e se inscreve. Beleza. Vou já deixar aqui. Obrigado a todos, então. Obrigada, professor. Obrigado. Boa noite. Bom, boa noite a todas as pessoas. Vou só partilhar aqui minha tela. E a gente começa. Tela cheia. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Então, gente, eu não vou conseguir ver vocês agora, porque eu botei na tela cheia, que é mais fácil para eu manusear aqui os slides. Mas peço que qualquer questão, em qualquer momento, pode abrir o microfone, tá? E aí me interromper, porque eu não vou conseguir ver vocês. Talvez eu escute aquela mãozinha que levanta, mas eu não vou conseguir visualizar. Então, fique à vontade. Eu gosto muito de falar como se fosse um bate-papo, eu não gosto muito das formalidades, assim, de aula. Então, qualquer dúvida ou qualquer comentário, fiquem à vontade, que aí eu reduzo aqui a página e consigo voltar para a sala. Tudo bem? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho de responsabilidade ambiental administrativa. E assim, na minha opinião, é a parte da responsabilidade ambiental mais próxima que a gente pode ter com a coletividade, né? Porque é aquela que não precisa do judiciário para ser efetivada. Ela está ali pronta, ali perto do executivo. Então, por mais que o executivo também seja, né, não tão próximo da coletividade, do cidadão, mas é um pouco mais próximo do que o judiciário, né? Então, só para a gente fazer um resgate rápido, né, da responsabilidade ambiental, né, como o professor Celso já mencionou, que já foi objeto das aulas passadas, a gente tem esse material, que acredito que tenha sido disponibilizado, né, esse fascículo, e ele traz um bom resumo, uma linguagem mais palatável, não com tanto juridiquês, né, quando a gente vai falar de responsabilidade civil, penal, enfim. E eu acredito que tenha sido dito, assim, em termos qual é o objeto principal, né, da responsabilidade, a gente pode pensar também nos objetivos do que o próprio direito ambiental tem, né, não só como regular ali o ordenamento jurídico em torno das leis, das normas e regras a respeito do meio ambiente, mas trabalhar
com dois princípios, né, que são essenciais, que seriam os princípios da prevenção e precaução. Tudo isso com base em impedir que o dano aconteça. Então, não só manter o ambiente, né, o ser humano e os ecossistemas em bom estado, não só para o ser humano, mas como o próprio bem-estar coletivo e de todos os seres vivos, mas um objetivo primordial do direito ambiental seria esse, né, de impedir que um dano, né, aconteça. Então, o dano, na verdade, ele não é só uma perturbação, porque existem algumas perturbações no ambiente que podem retomar a sua qualidade, a seu status quo, né, a sua qualidade anterior. Mas o dano é aquele que, às vezes, impede até o retorno anterior ou dificulta que o ambiente retorne de uma forma total da forma que ele era anteriormente, antes desse impacto negativo. Então, a gente sempre tem em mente esses dois princípios, né, da prevenção e da precaução. E a responsabilidade ambiental tem por base, principalmente, esses dois princípios, e mais um princípio, que é o princípio do poluidor-pagador. Acredito que todos já tenham ouvido falar desse princípio, porque ele é utilizado por outras disciplinas que não só o direito ambiental. Mas é sempre trabalhar com a ideia de aquele que cometeu, né, o dano ambiental, aquele que fez qualquer tipo de impacto negativo, seja ambiental, seja econômico, enfim, esse agente que internalize para ele os custos ambientais da responsabilidade. Ou seja, se fui eu que cometi uma infração ambiental, eu que cometi um crime ambiental, ou eu que cometi qualquer dano ambiental, eu é que tenho que internalizar esse dano, esse custo desse dano. Eu não tenho que passar isso para a sociedade. Então, o que se pauta aí, né, a responsabilidade ambiental é nesses três princípios, né, da prevenção, precaução e do poluidor-pagador. Bom, então, em termos gerais, né, como a gente vem falando, né, e é sempre muito bom e muito importante enfatizar que a responsabilidade ambiental, ela se pauta em três tipos de responsabilidade, são três esferas. E elas podem ser tanto alternativas como cumulativas. Então, a gente tem a responsabilidade administrativa, a penal e a civil. A administrativa, ela advém aí de uma infração administrativa ambiental, que é o objeto dessa aula de hoje. A penal, como vocês viram na aula passada, né, é advida de um crime ambiental. E a civil é aí para reparar já um dano ambiental que tenha ocorrido. Então, por que ela é cumulativa e alternativa? Porque podem ser as três responsabilidades ao mesmo tempo, sendo, né, cobradas ali, ou não só uma, né, mas alternativamente, quando uma não couber, por exemplo, se não tiver dano a ser reparado, você não é necessário ali que você tenha uma responsabilidade civil. Então, você pode ter somente a aplicação da responsabilidade administrativa e penal. Se tiver dano a ser reparado, então a gente vai ter a civil, a penal, a administrativa. Enfim, isso tudo vai depender do caso concreto. Mas a nossa Constituição traz ali a possibilidade dessas três responsabilidades. Ela fala ali expressamente no artigo 225, no parágrafo 3º, né? Que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar. Né? Essa obrigação de reparar aí seria a responsabilidade civil. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a falar um pouquinho da responsabilidade ambiental administrativa especificamente. Bom, a base da responsabilidade administrativa é o poder de polícia, né? E o que seria esse poder de polícia? O poder de polícia é uma prerrogativa que o Estado tem em condicionar, em limitar um direito subjetivo. Então, a gente falou um pouquinho ali do poluidor-pagador, né, que o indivíduo é que tem que internalizar ali aquela responsabilidade, não passar aqueles custos da responsabilidade dele para a sociedade. Então, preventivamente, o que o Estado tem nesse poder de polícia
é prevenir que isso aconteça, que esse dano aconteça, que haja necessidade de uma reparação, de uma sanção, de uma medida ali que seja repressiva a um dano ambiental ou reparatório. Então, essa prerrogativa é limitar alguns direitos. Então, por exemplo, eu preciso ter a minha atividade econômica, eu quero ter minha atividade econômica, mas ela é potencialmente poluidora. Então, o que eu preciso? Preciso me submeter a um licenciamento ambiental, e aí tem a ver com o poder de polícia, né, do Estado, que vai limitar ali o que eu posso fazer ou não. Olha, você vai poder fazer isso, mas desde que você tenha algumas condicionantes de licença para você poder executar ali o seu direito, né, de ter ali a sua empresa, de ter ali o seu meio econômico de sustento. Então, em algumas medidas, o Estado intervém nesse nosso direito subjetivo em prol de um direito maior, que é o direito do bem-estar coletivo. Então, nesse caso, a responsabilidade administrativa, ela trabalha muito com o poder de polícia, tanto preventivo quanto repressivo. Então, no preventivo, se trabalha nesse caso, olha, você pode fazer, desde que você tome certas medidas. Então, as condicionantes de licença, uma autorização, aquilo que você pode fazer, desde que condicionado. E o repressivo se você fizer algo que ultrapasse aquilo que foi deferido para você fazer, aquilo que foi condicionado, ou se você fizer algo que crie ou que gere aí um dano ambiental, ou o risco de um dano. Então, quando a gente fala dessa responsabilidade preventiva, né, desse poder de polícia preventivo, pode ser que nem exista ainda um dano. Então, o mero risco ou a potencialidade de um dano pode ser objeto da responsabilidade administrativa. Então, um exemplo clássico é a possibilidade de você ter uma infração administrativa em operar uma atividade sem licença ambiental. Então, vamos supor, eu não submeti ao licenciamento, eu abri a minha empresa, ela é potencialmente poluidora, mas eu não estou nem poluindo ainda, entendeu? Nem fiz nenhum tipo de emissão, não fiz nada. Mas existe lá a necessidade de uma licença ambiental. Então, existe uma infração específica que é operar sem a licença ambiental. Então, só o fato de eu estar operando sem ter esse documento, eu estou cometendo uma infração administrativa. Então, eu posso, sim, ser lá sancionado por meio de uma multa, enfim, um outro tipo de sanção, a depender do que tiver descrito na legislação. Então, só o risco de um dano já pode ser objeto da responsabilidade administrativa. O que é diferente, né, da responsabilidade civil e da responsabilidade penal. A gente tem que ter efetivamente ali já o dano ocorrido ali, ou pelo menos iminente, né? Então, o que a responsabilidade administrativa faz, né? Ela advém de uma infração administrativa. A gente já falou, né, da responsabilidade penal, que ela advém de um crime ambiental. A responsabilidade civil, ela advém da necessidade de reparação de um dano ambiental. E a responsabilidade administrativa, ela advém de uma infração ambiental. E a consequência dessa infração, então, né, a consequência da responsabilidade administrativa é a aplicação de uma sanção administrativa. Esse é o nome, né, da resposta que o Estado dá a essa infração administrativa, é uma sanção administrativa. E o que é, então, essa infração administrativa? Ela está lá no artigo 70 da Lei 9605. Então, a gente vai trabalhar com a Lei 9605 e com o Decreto 6514, que a gente já vai ver aí um pouquinho mais à frente. Ah, mas, Tatiana, mas a Lei 9605 não é a Lei de Crimes Ambientais? Sim. Mas a partir do artigo 70 para baixo da Lei de Crimes Ambientais, ela fala das infrações administrativas. Então, a mesma lei, a Lei de Crimes Ambientais, também fala das infrações administrativas. Então, de acordo com o artigo 70 dessa lei, a infração administrativa é toda ação ou omissão, então pode ser até um deixar de fazer, né, que é uma omissão,
que viole regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Tá? Então, esse é o conceito que está lá no artigo 70. Então, para a gente falar de responsabilidade administrativa, a gente tem que, um pouquinho antes, né, da responsabilidade em si, da sanção em si, falar um pouco da fiscalização ambiental. Então, a gente teve uma aula que falava de competências, acredito eu, e a gente fala sempre da competência comum, né? Competência material comum. Então, existe a competência legislativa, né, que é a competência de criar leis, e a competência executiva, que a gente chama de competência material, que é essa competência que, em meio ambiente, ela é comum a todos os entes federativos. Então, o que seria isso, nessa competência comum? A Constituição fala que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, todos os entes federativos, né, tanto a União, quanto os Estados, quanto o Distrito Federal e os municípios, possuem essa competência. Eles podem fiscalizar, né, eles podem ir lá e proteger e combater o meio ambiente, combater a poluição ou qualquer outro dano ao meio ambiente. Então, a gente pode pensar assim, existem competências que são diferenciadas, por exemplo, a competência legislativa, somente a União pode legislar sobre algumas coisas, somente o Estado pode legislar sobre outras coisas. Mas nessa competência de proteção ao meio ambiente, né, pode ser de qualquer um dos entes federativos, não existe esse grau de diferenciação. Alguém está falando alguma coisa ou levantou a mão? Eu tenho uma dúvida, por exemplo, uma dúvida simples. Se alguém quiser, por exemplo, podar uma árvore, simples, Sim. né? Qual é a lei, por exemplo, vem um fiscal da prefeitura e fala, não, a gente fez o laudo, você contesta, enfim. Se eu achar que está errado, que aconteceu um caso aqui, qual é a lei que eu devo seguir? A municipal, a estadual ou a federal? Qual é a hierarquia nesse caso? Sim. Então, Kátia, tudo vai depender do caso concreto, né? Por que a gente pode pensar? Por que eu estou falando isso? Porque, a depender dessa árvore, porque a gente às vezes fala, foi só a poda de uma árvore. Se é uma poda de uma árvore que às vezes é uma exótica, às vezes não é uma árvore que está submetida, por exemplo, à legislação da Mata Atlântica. Então, existe cada uma das espécies, ou dos casos concretos, vai depender da espécie que vai estar se tratando. Na maioria dos casos, os municípios possuem legislação específica sobre poda. Inclusive, eles falam quem é o competente. Às vezes é a empresa de energia, então o Estado, lá, o município, ele dá uma delegação para a empresa de energia poder fazer poda, tem todo um controle para não fazer aquela poda predatória, né, que acaba com as árvores. E para os municípios também, dizendo como pode fazer, quanto pode fazer e de que forma pode fazer. Agora, a depender de qual seja a vegetação, né, qual seja a árvore, aí você pode ter que se basear numa lei federal, por exemplo, se você estiver trabalhando ali com uma vegetação que seja de Mata Atlântica. No caso, foi uma árvore, uma canelinha da Mata Atlântica, que o laudo, entre aspas, foi dado que poderia suprimir, entre aspas, tá? Eu pedi para ser refeito, chamei um amigo meu que entende, engenheiro florestal, enfim, tem outros também que vieram aí e falaram, não, ela não é passível de supressão, pode fazer poda. Porém, ela tinha todo aquele processo. E eu acabei discutindo, não deixei, eu acabei discutindo com a fiscal, porque ela falou, não, mas a lei municipal diz que a gente pode podar e pode fazer, enfim, e pode suprimir, porém é uma canelinha, né, que é da Mata Atlântica. Então, eu fiquei sem saber a resposta, sinceramente, por isso que eu gostaria da resposta.
Acho que eu te ajudei de alguma forma, né? Então, vou voltar aqui no slide. Mas aí vocês podem fazer isso, tá? Pode abrir o microfone ou perguntar quando eu estiver falando, porque eu não vou estar vendo vocês. Bom, então a gente estava falando aqui da competência ser comum. E aí, o que acontecia, né? E o que ainda pode acontecer, né? Ah, é comum, então qualquer um dos entes federativos podem fazer ali a fiscalização e, e ter essa competência. Mas o que acontecia muito, né, antes dessa lei complementar 140, que foi editada exatamente para tirar algumas dúvidas, era, mas e aí, se a competência é de todos, né? Então, vamos supor que aconteceu uma infração ambiental, e aí veio o IBAMA e o multou, veio a Secretaria Estadual e multou, veio a Secretaria Municipal e multou. E aí? Se os três podem fiscalizar, o agente vai ter que pagar as 3 multas? Como é que fica isso? Então, se falava muito isso em bis in idem, né? Evitar o bis in idem, que a multa não pode ser aplicada 2 vezes, uma sanção não pode ser aplicada mais de uma vez. Então, essa lei veio que colocar uma organização nesse sentido. Então, ela disse, olha, pode continuar, o que está na Constituição existe, os 3 entes podem fiscalizar, se passar um agente do IBAMA e fiscalizar, ok, se passar um agente do Estado fiscalizar, ok, mas vai prevalecer a atuação daquele ente que seja competente para o licenciamento ambiental. Então, vamos supor, se é uma empresa que tem um impacto local, somente naquele município, e a competência de licenciamento dessa empresa é do município, e um agente do IBAMA passando de carro viu que está tendo uma emissão de poluente, ou então um despejo irregular de esgoto no rio, enfim, e ele multa. E depois vem a Secretaria Municipal e multa. Então, tudo bem, eles estão fazendo o papel deles, né, que é a competência deles comum, só que aí, quando chegar os 2 autos de infração para aquele agente poluidor, ele vai pensar, bom, qual que vai prevalecer? É daquele ente o federativo que é o responsável pelo licenciamento ambiental. E no caso que a gente contou aqui, é uma empresa pequena de impacto local, então a competência do município. Então vai prevalecer somente o auto de infração que a Secretaria Municipal tem emitido. E o artigo 17, ele fala ali que compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização dessa lei, né, a Lei 140. Conforme o caso, e o empreendimento ou atividade, lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental. Então, ele está dizendo ali, né, quem é o responsável, né, pela emissão do auto de infração. É aquele órgão que é o responsável pelo licenciamento, muito embora qualquer um dos entes federativos possam fiscalizar. Então, ele fala ali que quem vai prevalecer, né, como está escrito aqui, na parte que está vermelhinha aqui, quem vai prevalecer é o auto de infração lavrado por aquele órgão que detenha a atribuição do licenciamento ou autorização, se for o caso. Agora, essa é uma questão bastante interessante, né? Porque a fiscalização ela é feita ali pelo órgão, né, do Estado, o Estado no sentido do poder público. Mas é a representação denúncia, que qualquer pessoa pode fazer. Então, tanto a Lei Complementar 140 e a Lei Federal 9605, né, que é essa que é de crimes ambientais e infrações ambientais, ela traz a previsão da possibilidade de qualquer pessoa denunciar ou apresentar uma representação ao constatar uma infração ambiental. Então, vocês que estão aí, se vocês souberem ou constatarem uma infração, a gente não pode ir lá e emitir uma outra infração. Mas a gente tem todo o direito, né, e possibilidade de fazer uma denúncia ou apresentar uma representação junto ao órgão ambiental ou, em alguns casos, como é, por exemplo, o caso de São Carlos, que existe ali uma parceria, um convênio, né, com a Polícia Florestal, que eles são autorizados a emitir os autos de infração, né, fazer a fiscalização.
Então, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, apresentar uma representação. Então, por isso que a gente diz que é muito próxima, é um pouco mais próxima à responsabilidade administrativa do cidadão, diante da possibilidade de qualquer pessoa fazer essa denúncia ou representação. Então, isso está no artigo 17, parágrafo 1º da Lei Complementar 140, que fala que qualquer pessoa legalmente identificada ou constatar uma infração ambiental pode fazer uma representação ao órgão licenciador, né, que é o órgão fiscalizador, e o artigo 70 da Lei 9605 também fala: qualquer pessoa constatando uma infração ambiental pode dirigir uma representação às autoridades ambientais. Então, vamos falar um pouquinho agora de como é a apuração dessa infração, né, administrativa. Então, como acontece essa apuração? Tudo começa com o chamado auto de infração. Então, o fiscal ambiental, aquele servidor público autorizado pelo poder público para emitir auto de infração, para realizar a fiscalização, ou no caso, por exemplo, a Polícia Florestal, ou qualquer órgão que tenha ali a autorização do poder público para fazer a fiscalização, emite, lavra um auto de infração. Existem locais, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, eu nem sei como é que está a legislação lá agora, mas eles emitiam um auto de constatação e depois um auto de infração. Mas isso vai depender do caso a caso, de cada legislação específica, né? Mas, no caso comum, a lei federal, ela fala somente no auto de infração. O fiscal constatou ali uma infração, ele emite esse auto. E esse auto de infração ele é passível ali, de recurso, né, de ampla defesa e contraditório. Então, a partir, né, até a Kátia agora falou, né, de que se fez um laudo e aí você tem a possibilidade de recurso. Então, é essa ampla defesa e contraditório. A partir de um auto de infração emitido, há essa possibilidade de defesa, de ampla defesa e contraditório, de você responder ao órgão ambiental, né, demonstrando provas de que você pode estar certo ou de que você pode não estar errado, mas existe essa possibilidade. Né? E de quem é essa competência, né, para atuar? Como a gente já acabou de falar um pouquinho, os funcionários dos órgãos ambientais ou aqueles designados, né, para fiscalização e os agentes da capitania dos portos. Então, pode ser também, né, como a gente disse, pessoas delegadas, né, ou que têm um convênio ou autorização, como as polícias florestais ou outros tipos de polícias autorizadas pelo órgão competente. E como é o auto de infração? Então, ele tem um conteúdo mínimo, né? Então, ele tem que ter a identificação do autuado, ou pelo menos algo que seja passível de identificá-lo, né? A descrição clara e objetiva das infrações, né? Para poder saber, aquela pessoa que está sendo autuada, saber do que se trata essa autuação, qual é a legislação infringida. Então, pode ser a legislação federal, pode ser a Lei da Mata Atlântica, pode ser uma legislação municipal, então o fiscal tem que estar atento a isso. E a informação, que geralmente vem um talãozinho, ou então quando é eletrônico, já vem a informação de prazo e como pode ser feito os recursos, né? Tem que ter os prazos lá para recurso, onde tem que apresentar o recurso, se é possível, enfim, o que é possível para aquele autuado poder recorrer e ter ali o contraditório e ampla defesa. E essa autuação, né, após a autuação, é aberto, então, um procedimento administrativo próprio, e aí que vai ser recebido recurso ou não vai ser recebido recurso. E ali, no final, vai ter um julgamento que vai ser aplicada a sanção, e a gente vai falar da sanção um pouco depois. Mas existe também a possibilidade de prescrição, que é a perda do prazo pelo órgão ambiental. Isso acontece muito, quando o órgão ambiental passa o tempo que deveria julgar aquele auto de infração, né, e emitir uma sanção para aquele dano, né, para aquela infração. E aí essa perda de prazo acaba com a possibilidade de emissão da sanção. E o prazo é de 5 anos, a prescrição pelo decreto 6514,
a contar da lavratura do auto de infração. Então, o órgão ambiental tem 5 anos para apurar aí a prática da infração. E a gente também tem a prescrição intercorrente, e que é no meio desse processo. Se no meio do processo o órgão ambiental passar mais de 3 anos sem julgar, ou sem pelo menos emitir um despacho, ou seja, ficar parado ali o processo por mais de 3 anos, o agente também, o autuado, ele pode alegar que existe aí a prescrição intercorrente. Então, é muito comum, às vezes, quando está muito tempo parado um auto de infração, um processo administrativo, ou está aguardando um laudo, ou está aguardando alguma coisa, despacharem qualquer coisa ali de um órgão para outro, só para movimentar o processo, para ele não ficar muito tempo parado e depois ser alegada aí a prescrição intercorrente. E quando for também o caso de ser uma infração ambiental e também um crime ambiental, então conta o prazo de prescrição de acordo com a lei penal. Aí vai ser esses 5 anos ou 3 anos. Alguém levantou a mão? Eu. Deixa eu voltar aqui. Oi, Kátia. Oi. Eu tenho um negócio de prescrição. Meu ex-marido desmatou uma parte lá da fazenda dele lá. E ele até me pediu para que fosse testemunha, enfim. Para ganhar tempo para que o processo prescrevesse, né? Eu fui até contra, não participei. Mas, nesse caso, por exemplo, conta o fato de, por exemplo, me chamar para testemunha, e aí esse prazo, porque ele fala assim, olha, vai acabar prescrevendo, então por isso que eu estou pondo várias testemunhas. E eu queria saber em que procede isso. Não, isso pode ser um artifício, mas geralmente não funciona muito, não, porque ele pode até solicitar a oitiva de testemunha como artifício, mas também cabe ao órgão ambiental se ele quiser negar a oitiva de testemunha. Se ele já tiver um laudo, se não for um caso de oitiva de testemunha, ele pode negar. E aí não vai passar a prescrição somente por artifício daquele autuado em conseguir tempo. E o órgão ambiental sabe quando está se tentando fazer isso, né? Quando os advogados tentam fazer isso, eles conseguem saber. Obrigada. Nada, imagina. Vamos lá. Então, a gente tem também, no decorrer dessa apuração, a possibilidade de indicar os vícios, né? A gente chama de defeitos desse auto de infração. Então, existem 2 tipos de defeitos, que são aqueles sanáveis, que podem ser regularizados, ou aqueles que são insanáveis, que não podem ser regularizados. Os vícios sanáveis, por exemplo, ele pode ser regularizado com uma mera correção, um mero despacho. Por exemplo, o erro da grafia do nome do autuado era para ser José com acento, enfim, José Maria, e aí só escreveu José, e não botou José Maria, o nome composto, e errou o nome, enfim. E aí, com mero despacho, diga-se, né, o nome do autuado não é José apenas, é José Maria, você consegue sanar aquele vício do auto. Agora, os vícios insanáveis são aqueles que já fazem uma modificação no conteúdo do auto de infração, ou até mesmo uma modificação do fato descrito. Então, por exemplo, em vez de escrever que houve uma supressão de vegetação, houve ali, na verdade, você capitulou dizendo que houve captura de fauna. Né? Eu errei o artigo, então algo que possa modificar o próprio fato, né? Ou que queira acrescentar alguma coisa, né? Diferente daquilo que foi descrito. Então, esse vício é insanável, por não se conseguir consertar apenas com despacho, ou então uma correção fácil de se fazer. Então, o certo é declarar nulo aquele auto de infração, e ele é arquivado,
E aí é possível, então, se lavrar um novo auto, né? Aí o auto correto. Mas aí tem que verificar, por exemplo, se ainda está ali caracterizada de fato a conduta, né? Se existe mesmo a infração, e se também não ocorreu a prescrição. E aí, então, pode-se lavrar um novo auto. Agora, interessante também, né, da gente falar da infração, né, ambiental administrativa, é que os atos administrativos, né, então o auto de infração, ele é um ato administrativo, ele é um ato do poder público, né, ele é um ato ali de poder de polícia. Então, os atos administrativos, eles possuem ali esse atributo da presunção de legitimidade. Então, quem precisa provar que estava errado, né, ou que não estava errado, é aquele que foi autuado. Então, a gente chama de inversão do ônus da prova. Se o auto de infração diz que a pessoa cometeu aquele ato, é como se existisse ali uma presunção de verdade do que está sendo escrito ali naquele auto. Então, eu, né, o autuado, é que tenho que provar ali, inverter, né, inverte para mim o ônus de eu provar que não fui eu não fiz isso. Não é a administração que tem que provar que eu fiz isso. Então, até mesmo as alegações de nulidade, se eu for alegar que existe vício insanável, qualquer tipo de alegação contra o auto de infração, quem tem que fazer isso é o autuado. E é por isso que existe o contraditório e a ampla defesa, que é esse momento do autuado poder apresentar ali as suas razões, as suas provas, enfim, aquilo que ele acha que sejam os fundamentos ali de fato, de direito, que possam provar ou atenuar, por exemplo, ali a possível aplicação de uma sanção administrativa. Então, não é a administração que tem que provar que a pessoa fez, é o contrário, a pessoa que tem que provar que ela não fez. E aí existem aí algumas excludentes de responsabilidade, que aí pode o autuado provar, cabe a ele comprovar que existiu um fato externo imprevisível e inevitável, como, por exemplo, uma força maior, um caso fortuito, um fato de terceiro. Aquela inundação aconteceu, por isso que estourou meu cano e por isso que tudo aquilo foi para o rio. Tudo bem, então pode não ser aplicada uma sanção administrativa? Ok, mas vai ser aplicada a responsabilidade civil, o que poluiu. Por mais que você não tenha a aplicação de uma sanção administrativa, você vai ter que reparar. Me desculpa, mas poluiu, infelizmente. Mas foi um fato da natureza. Ok, então você não vai ser sancionado se ficar provado, mas você vai ser responsável por recuperar. Conseguiram ver a diferença de uma sanção que é de uma repressão a um dano e a reparação? Ele pode não ser sancionado, né, porque não foi ele que fez, né, foi um fato, né, que não cabia a ele, foi um fato externo, imprevisível, inevitável, ou ele ou ela, né, eu digo ele ou a gente, né, mas mesmo assim ele vai precisar reparar aquele dano, então ele não vai caber a ele uma multa, mas vai caber a ele a responsabilidade de reparar o dano. Vocês conseguem ver a diferença, assim, entender a nuance dessa responsabilidade que é dividida em três, né? Que pode ser dividida em três, em penal, em administrativa e civil, né? Então, tivemos ali o auto de infração. O auto de infração passou por um processo administrativo, o autuado recorreu ou não recorreu, passou lá em branco, ou então chegou o momento que houve um julgamento. Aí houve um julgamento, olha, realmente teve sim infração, então a gente vai aplicar uma sanção. Esse é o fim de um processo administrativo de responsabilidade administrativa ambiental, a aplicação da sanção ou não, ou a não aplicação da sanção. E essa é a diferença, né, da responsabilidade administrativa da civil e da penal é que essa sanção é aplicada diretamente pelo órgão administrativo, pelo poder público. Não precisa passar pelo poder judiciário. Então, é muito mais direto, né, entre o agente e o poder público, que não precisa passar por um julgamento
do Poder Judiciário, passa só pelo julgamento ali de um processo administrativo. Então, por isso que diferencia ali da sanção penal e da sanção civil, né? Porque o crime precisa ser julgado pelo Judiciário, a reparação civil precisa ser julgada pelo Judiciário, mas a aplicação de uma sanção administrativa não precisa passar pelo Judiciário. E aí, como é aplicada, então, essa sanção? Então, tal como é feita, parecida com a sanção penal, também é verificada a gravidade dos fatos, quais são os antecedentes, a situação econômica do infrator. Por exemplo, o artigo 61 do Decreto 6514, né, que ele que traz ali quais são as sanções administrativas aplicáveis, ele fala que causar poluição pode ser ter como sanção a aplicação de uma multa que pode variar de 5 mil a 50 milhões. Então, a gente pensa aqui, a gente volta aqui. Bom, entre 5 mil a 50 milhões, a gente tem que verificar qual foi a gravidade do dano, né, daquela poluição. Quais são os antecedentes daquele infrator, para eu poder mensurar a multa entre 5 mil e 50 milhões? Qual é a situação econômica do infrator? Né, eu também não tenho como aplicar uma multa de 50 milhões para alguém que a gente sabe que não tem nem 5 mil. Ou então, ao contrário, grandes empresas. Então, assim, multa de 50 milhões que já foram aplicadas, né? Por exemplo, são para aqueles derramamentos de óleos do IBAMA, aqueles derramamentos que aconteceram da Samarco, da Vale. Então, você pensa, né, qual é a situação econômica daquele infrator, qual é a gravidade daquele fato, e aí eu posso mensurar, nesse caso aí, qual é a multa que eu vou aplicar entre 5 mil e 50 milhões. E aí, quais são as sanções cabíveis, né? Quais tipos de sanções que a gente tem ali pela legislação? Então, está no artigo 72 e também está no artigo 3º do decreto 6514. Está no artigo 72 da lei, 9605, e está no artigo 3º da 6514. Então, são as mesmas infrações, que é advertência, a possibilidade, primeiro, de ter uma sanção só de advertência, de uma multa simples, de uma multa diária, apreensão, pode ser de animais, de produtos, da fauna, de outros produtos vinculados à infração, a destruição ou inutilização daquele produto, suspensão de venda e fabricação de produto, embargo de obra ou de atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total da atividade e também restrição de direitos. Então, vem descrita ali na sanção, né? Depois que é julgado, vai vir ali qual é a sanção que está sendo aplicada, né? Se é multa com apreensão, destruição com multa, ou somente uma advertência. Então, vai vir descrito ali para aquele autuado, né? Após o processo administrativo ser julgado, qual é a sanção que vai ser aplicada a ele. E aí vem aquela coisa, né? Você falou aqui da Lei 9605, né, que é uma lei federal, e do Decreto 6514, que também é federal. Mas os estados e os municípios podem ter, né, e na verdade devem ter, a sua legislação própria de infração administrativa, porque é aquele poder público, né, é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é a Secretaria do Estado, né, que vai aplicar a sanção administrativa. Então, mas o meu município é muito pequeno, ele não tem lei ainda. Como é que a gente faz? Então, quando ele não tem legislação ainda, né, ou o estado ou o município que ainda não tem legislação específica, ele pode aplicar a legislação federal, que é esse decreto 6514 e a lei federal 9605, até que ele tenha a sua própria lei. E quais são os grupos de sanções? A gente depois até pode abrir aqui para a gente ver alguns exemplos, mas existem esses grupos de sanções, que são as sanções aplicáveis às infrações contra a fauna, as infrações contra a flora, as infrações relativas à poluição e outras infrações ambientais, contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural,
quanto à administração ambiental, geralmente vinculadas ao licenciamento, né, aquelas que a gente falou, né, atuar, operar sem licença, né, e infrações cometidas exclusivamente em unidades de conservação. Então, existem esses 6 tipos de infrações que podem ser sancionadas. E agora é interessante a gente falar, né, que a sanção ela se difere de uma medida de polícia. A gente falou lá no início, né, do poder de polícia. O poder de polícia ele pode ser repressivo ou ele pode ser preventivo. E a medida de polícia ela está mais vinculada ao poder de polícia preventivo e a sanção de polícia ao poder de polícia punitivo. Mas qual é a diferença, né? Que a sanção de polícia ela é aplicada no final do processo administrativo, né? Após o contraditório, a ampla defesa e o julgamento. Mas, se o agente fiscalizador, né, o fiscal, a Polícia Federal, chega naquele momento ali e já se depara com uma infração, além do auto de infração, que vai passar por todo aquele julgamento, ele pode aplicar já uma medida de polícia para impedir que um possível dano aconteça, ou se o dano já estiver ocorrendo, que aquele dano cesse, né? Então, que aquela infração ambiental não aconteça, ou a infração ambiental que já está acontecendo, ela cesse. Então, a gente chama ali, então, essa medida de polícia, né? E aí, depois, ela pode se tornar, lá no final do processo, uma sanção de polícia. Ou pode ser aplicada uma medida de polícia e, no final, ainda uma sanção de polícia. Então, alguns exemplos também, tá? Essa medida de polícia que a gente chama, se chamam de medidas cautelares, e elas estão aqui no artigo 101 do Decreto 6514, que ele fala que, constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, pode adotar as seguintes medidas. E aí ele fala quais são as medidas que ele pode adotar, que são parecidas com aquelas que a gente falou de sanção. Então, pode ter apreensão, pode ter embargo de obra, pode ter suspensão de atividade ou de venda, destruição ou demolição. Então, vamos supor, o agente chegou naquele local e viu ali que está tendo uma obra irregular. Ele vai fazer uma medida de polícia, né, uma medida cautelar de embargo de obra, já vai embargar ali, botar ali a plaquinha de embargo, e aí ele vai fazer um auto de infração. Olha, a obra irregular está sendo construída numa área de preservação permanente, aplica ali no auto de infração o artigo que fala de embargo e uma multa. Então, ele está falando já de uma sanção, né, de embargo e uma sanção de multa, que vai ser julgado. Mas, naquele momento que ele está ali, ele já aplicou também uma medida cautelar, ele embargou também a obra. E aí, depois, se a pessoa que foi embargada lá, a obra, enfim, conseguir provar que, na verdade, não é uma APP, que aí ele estava com tudo certinho, tal, tudo bem. Aí desembarga, e aí o processo, no final, não vai ter uma aplicação de uma sanção. Vocês conseguiram entender a diferença da sanção para medida cautelar? Deixa eu voltar aqui nessa. Tá ok para vocês? Os dedinhos ali. Legal. Então tá, vamos continuar aqui. E aí, interessante, quando a gente falou que qualquer pessoa pode fazer representação, também tem vínculo com isso, porque se a gente vê uma obra que está sendo construída irregularmente, a gente faz uma representação direta no órgão ambiental ou na polícia florestal, se for o caso, e pede que imediatamente seja tomada uma medida cautelar. Olha, vocês têm que ir lá embargar, porque eles estão construindo dentro de um parque que é uma unidade de conservação. E aí eles conseguem fazer isso, e depois o processo de sanção corre, mas a obra já vai estar embargada. E aí ela é feita no formulário próprio, né? É uma medida cautelar, não é um auto de infração. E da mesma forma, né, que a fiscalização ela pode ser feita por qualquer um dos entes federativos, né, tanto o município, a União, o Distrito Federal e os estados, as medidas de polícia também podem ser aplicadas por qualquer ente federativo.
Então, vamos supor, né, tá aqui no artigo 17, parágrafo 2º, que fala: na iminência ou ocorrência de degradação, o ente federativo que tiver conhecimento deverá determinar uma medida e aí ele comunica imediatamente ao órgão competente. Então, vamos dar um exemplo. Está existindo aquela obra, ou então, vamos falar de um lançamento de poluente num rio. E aí, num rio que seja em São Carlos, vamos supor. E aquela fábrica ou a indústria ali deveria ser licenciada pelo município de São Carlos. E aí, vamos supor que o agente do IBAMA, ou da CETESB, está passando ali para outra situação, para ver uma outra questão, né, para ver uma supressão de vegetação de competência federal, uma unidade de conservação, e ele vê ali aquele lançamento de uma fábrica que ele passou e viu ali. E aí ele pensa, bom, ele pode fazer alguma coisa? Sim, ele pode, então, tomar essa medida, né, ele pode fazer uma medida cautelar, né, uma daquelas que a gente falou lá, né, de suspensão de atividade, ele pode fazer essa aplicação de medida cautelar, e aí ele comunica imediatamente, né, olha, Secretaria de São Carlos, Municipal de Ambiente de São Carlos, acabei de aplicar uma medida cautelar, tem uma fábrica ali fazendo um lançamento irregular, e aí sim, o órgão competente pode ir lá e tomar as medidas necessárias. Mas qualquer um dos entes federativos pode fazer essa medida. Agora, só falar um pouco, isso aqui é mais para, em termos de conhecimento geral, né, que existia essa discussão. Eu acredito que foi o Marcel, né, quando falou de responsabilidade civil, ele falou que a responsabilidade civil ambiental ela é objetiva, né, que não precisa comprovar culpabilidade, que é somente comprovar o nexo causal. E aí existia uma dúvida, e a responsabilidade administrativa? Porque a responsabilidade penal, ela precisa comprovar ali a culpabilidade, ou seja, a culpa ou o dolo. A responsabilidade civil não precisa comprovar, ela é objetiva. E a administrativa? Então, sempre teve essa dúvida, depois essa dúvida acabou caindo por terra. O que é a responsabilidade subjetiva, né? Só para a gente entender. É essa que a gente precisa comprovar, né? Precisa ter um exame de culpabilidade. E a culpabilidade pode ser o dolo ou a culpa. O dolo, né, como a gente até vê nos filmes e tal, né, é aquela vontade, né, livre de praticar o ato. A pessoa tem consciência de estar fazendo aquilo. Eu sei que eu tenho que colocar um filtro aqui na minha chaminé, mas, sinceramente, eu não vou gastar dinheiro com isso, eu não vou colocar um filtro e que a poluição vá. Então, estou tendo um dolo, estou tendo consciência daquilo, eu tenho vontade livre de fazer. E a culpa já é a ausência de um cuidado, né? Ela não tinha aquela consciência e uma vontade livre. Ela só omitiu, ela não teve diligência, ela sabia que tinha que fazer uma revisão periódica daquele maquinário e não fez aquela revisão periódica. Ela teve um certo descuidado com aquilo e por não ter tido aquela revisão periódica, acabou que as emissões de particulado começaram a aumentar, enfim. Ela não tinha vontade de poluir, né? Por exemplo. Mas por descuido, por falta de atenção, por falta de uma diligência comum, ela acabou deixando acontecer. Então, quando a gente avalia responsabilidade subjetiva, a gente avalia um desses dois fatores, ou existe a dolo ou existe a culpa. E na responsabilidade objetiva, que é aquela de reparar o dano, né, que é a responsabilidade civil, a gente não precisa avaliar se a pessoa tinha dolo, se tinha culpa, se ela quis, se ela não quis, se ela teve diligência ou não. O que basta é analisar, teve um dano e teve nexo causal. Nexo causal é como se fosse o link, né? A relação entre a causa e o efeito ali daquele dano. Vamos supor, descobriram ali um solo contaminado por mercúrio. E existe uma fábrica que trabalha com mercúrio. Então, você pensa, bom, existe o dano, o solo contaminado, existe uma fábrica que trabalha com mercúrio ali perto daquela localidade, um nexo causal. Mas não, olha só, mas a fábrica não teve culpa, não teve dolo, não precisa aferir. É só aferir o dano e o nexo causal. Essa é a responsabilidade objetiva.
E a dúvida era, e a responsabilidade administrativa? Ela é objetiva ou subjetiva? Então, existiam 3 entendimentos sobre o caso. O primeiro deles dizia que era objetiva, né? Tal qual a responsabilidade civil, só precisa avaliar se tem dano e nexo causal. Isso por quê? Porque o artigo 70 da Lei 965, ela fala assim, considera-se infração toda ambiental administrativa, toda ação ou omissão. Ela não fala que precisa ter culpa e tal, ela fala toda ação ou omissão. Então, alguns autores, né, interpretavam isso dizendo, não, isso aí quer dizer que ele é objetivo. Outros autores já achavam, né, que por ser muito próxima ao crime, né, à infração penal, deveria ser, sim, analisado a culpabilidade, né? Tinha que verificar se teve dolo ou culpa. E tinha uma terceira ainda, um terceiro entendimento que dizia que, na verdade, essa responsabilidade é híbrida. Ela é, na verdade, objetiva, né? Precisa ter a conduta ali, a ação ou omissão, mas se o artigo da lei que fala sobre aquela sanção falar em culpabilidade, aí sim a gente afere culpa. Vou dar um exemplo aqui. Que o artigo 72 fala: aplicação de multa simples sempre que o agente for negligência ou dolo. Então, se a lei falar em negligência ou dolo, então a gente trabalha com a culpabilidade. Se a lei não fala nada, então ela é objetiva. Então, tinha esses 3 entendimentos. Mas aí veio o STJ e bateu o martelo aí e consolidou o entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva. Então, a gente precisa avaliar aí se houve realmente, né, o aspecto da culpabilidade, se houve dolo ou culpa, e aí é o momento do contraditório, é quando a gente vem no recurso e comprova ali se houve o dolo ou culpa, né, naquela ação, e aí você pode também, inclusive, mensurar a gravidade, né, e aplicação da sanção. Bom, agora eu queria fazer um debate com vocês. Em termos de explanação, acho que era mais ou menos isso. Eu queria primeiro saber se está tudo ok, se vocês estão com alguma dúvida, se quer que volte em algum tópico. Ou então, se não tiverem dúvidas, a gente fazer alguns debates. Eu trouxe umas 3 perguntas para a gente conversar, que seria qual o órgão que é responsável pela fiscalização e lavratura do auto de infração onde você mora, se você sabe isso, né? Se você já tentou fazer uma denúncia ou representação junto a um órgão ambiental da sua cidade, ou a polícia, né, se for o caso, né, a polícia florestal, e quais são as infrações ambientais mais comuns onde você vive, que você já tenha consciência disso, que você já saiba que aconteça. Vou voltar aqui para a sala. Alguém quer falar? O Iracema. Oi, professora. Muito boa a sua aula. Obrigada. Aqui, como você mesma afirmou, né, nós temos a Polícia Florestal. Eu ainda não acionei nenhum órgão desses, né? Embora eu faça o curso de gestão ambiental, eu nunca tentei fazer nada disso. Mas eu participo... Você sabe a quem recorrer, a quem ir. Sim. E eu participo do fórum, né, de cidadãos participantes, e também de uma associação de moradores, né? E a gente percebe que uma das coisas que acontece aqui muito
é a deposição de resíduos em locais inadequados, né? E isso já foi pelo próprio, pela própria associação e pelo FCP, já foi feito contato e a prefeitura já se manifestou, enfim. Mas é interessante a gente se informar como cidadão, né? Sim. E eu tenho feito propaganda desse curso para algumas pessoas, né? Mas eu observo que as pessoas não captam a importância do conhecimento de como agir como cidadão, né? Talvez porque nós não temos hábito, né, de ser consultados para nada, né? Só no dia da eleição, e aí aquela coisa que a gente já se acostumou, né? E pronto, né? O resto é só a gente se queixar para nada, né? Então, eu observo... Não é para nada, tem que se queixar sim, porque em Então, algum momento... Fala para as pessoas, né? Olha, vamos fazer o curso, é de graça, e você vai aprender como ser mais ativo e tal, né? E você vê, não... aqui nós estamos em 18, né? E a cidade tem quantas mil pessoas? Eu fico triste com isso, porque nós poderíamos ter uma atividade assim, maior por parte do cidadão, né? Mas, enfim, quem tem o conhecimento pode ir mais adiante, né? Para frente, é trabalho de formiguinha, isso aí. Isso. A Kátia, aí depois a Rosana. Essa aula é ótima também. Tatiana, por exemplo, eu trabalho muito, eu trabalho home office, trabalho com obras, né? Na parte de construção, enfim, por exemplo, os órgãos, isso eu não sei, mas se eu constato uma irregularidade numa obra, eu denuncio ao mesmo órgão que eu denuncio, por exemplo, um desmatamento? Sim, se for o caso, o que acontece? Se essa obra for licenciável ambientalmente, você pode denunciar diretamente para esse órgão que faz o desmatamento também, fiscalização de desmatamento, que geralmente é a licença ambiental e a autorização de supressão de vegetação são emitidas pelo mesmo órgão. Agora, se for uma obra somente, né, uma casa que não precisa de licença ambiental, e é só a autorização da Secretaria de Urbanismo, e aí você pode, então, direcionar a sua denúncia só para a Secretaria de Urbanismo. Entendi. E mais uma dúvida, por exemplo, quando eles apresentam um estudo de impacto de vizinhança, e eu, como pessoa pública, vou lá e vejo e discordo de alguma coisa, tá? Sim. Eu posso contestar ou não? Então, o EIV, né, que a gente chama de EIV, ele tem o mesmo processo, deveria ter, do que o EIA, no sentido de ter audiência, participação pública, enfim. E aí é nesse momento que a gente consegue falar. Mas também, se você quiser opinar ou contestar qualquer coisa, você pode ir por escrito, ou enfim, mesmo que não seja na audiência do EIV, você consegue também se manifestar. Tanto no EIV como no EIA, e aí no RIMA já não tem mais jeito, ou pode também? É porque o RIMA, na verdade, o RIMA é um relatório, ele é só um resumo do EIA. Então, E aí, mas vamos supor que que eu cheguei nova na cidade, eu estou supondo. E aí eu vou participar onde está tendo o RIMA, o relatório. E eu discordo, vamos dizer, de algum ponto do relatório, porque eu sei que ali era uma área X e eles conseguiram de maneira, sei lá, Y. Eu discordo de alguma coisa.
Eu ainda posso contestar nessa fase no relatório? Pode contestar enquanto estiver aberta, enquanto não tiver saída licença. Enquanto ainda estiver aberta a participação pública para o estudo e mesmo posteriormente, enquanto ainda não tiver sido emitida a licença. A grande questão, assim, que ainda incomoda muitas pessoas é que a participação pública no licenciamento ela não é vinculante. Então, por exemplo, se você for lá e contestar, olha, essa área não é X, é Y, e aí o órgão ambiental discordar de você, ele não é obrigado a fazer aquilo que você acha que é o certo. Então, não vincula Aceitar o minha órgão ambiental. contestação. Mas você tem, sim, o direito e a possibilidade de você se manifestar durante esse procedimento. Minha dúvida está esclarecida. Obrigada. Nada. Oi, Rosana. Oi. A minha pergunta é a seguinte, né? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu não sei se eu agi da maneira correta. Sobre umas árvores aqui numa região que é uma PP, que assim, os galhos estavam se projetando assim em direção à rede de energia elétrica, né? Sim. E na época, foi inclusive na época da pandemia, eu fiz uma denúncia, mas eu poderia ter recorrido diretamente à CPFL, porque ela que é responsável por essas questões de podas, de risco, né, com a fiação, essas coisas, porque eu fiz uma denúncia na ouvidoria da prefeitura. Sim. Aquilo a gente não obtinha resposta. E a resposta que eu tive, não, além de ter demorado, né, para dar a resposta, né, é um absurdo. Quando me responderam, falaram que não tinha pessoas, estava todo mundo trabalhando em home office, né, um fiscal, Sim. aquela coisa. Aí, a atitude que eu tive é entrar no Ministério Público. Sim. Mas a minha pergunta é, se eu tivesse acionado diretamente a CPFL, porque ela tem essa autonomia de ir lá fazer porque é uma PP, tá? Sim. Ela tem essa autonomia de fazer esse diagnóstico, falando assim, não, tem que cortar mesmo, que é risco de ventania, de tempestade, assim, que os galhos vai quebrar, e a vizinhança, todo mundo enlouquecido, chamando o vereador, que o vereador não funcionava, aquela coisa toda. Aí eu corri atrás disso daí, mas eu queria saber, né, porque se a gente puder recorrer mais diretamente, né, por exemplo, no caso, a CPFL, eu acho que as coisas teria acontecido de forma mais rápida também. Isso. E em relação assim, àquilo que você falou de a CPFL é responsável pelas podas, assim, nessa circunstância aí de perigo na rede elétrica, eu também tive que fazer uma outra denúncia contra a própria CPFL, que fez aqui um estrago numas árvores aqui do lado de uma PP. E simplesmente é uma coisa assim absurda. Cortaram uma árvore, aí eu fui perguntar para o rapaz, mas como assim você me cortou essa árvore? Uma não, duas. É poda drástica, né, que eles fazem. Poda drástica. Aí ele falou que simplesmente ele achou, né, que a árvore estava com risco de queda. Achou, não foi feito um diagnóstico, né? Aí a gente entrou, né, no Ministério Público também, deu uma audiência, tudo, fizeram um ataque. Agora parece que melhorou um pouquinho essa questão, mas já fizeram muita atrocidade aqui com árvores, né? Então, é isso, né? Eu queria saber só essa questão do primeiro caso, que além de ter esse demora, esse retorno, né, do poder público, a secretaria envolvida, no caso que seria, acho que a Secretaria de Meio Ambiente, sabe, se a gente pode recorrer diretamente à CPFL, se ela pode, né, fazer esse... Sim, o que acontece? Geralmente, esses serviços de poda, eles são de competência, né? Competência mesmo, né? Quem deveria fazer dessas secretarias públicas, ou seja, pode ser, dependendo do município, pode ser da Secretaria de Meio Ambiente ou de Urbanismo, aí depende da organização de como é o poder público municipal. Só que muitos municípios, que pelo visto, como você está relatando, também é em São Carlos, porque eu tenho muito
a experiência, por exemplo, lá do município de Niterói, que é onde eu trabalhei no Ministério Público de lá. Eu também já morei de lá, em Niterói, no Rio de Janeiro. E outros municípios do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo também. Muitos municípios fazem alguns tipos de acordo, ou por resolução, ou por convênio, algum tipo de vínculo com as empresas de energia elétrica, porque para fazer podas, né, na rede, ou depois também para alguns tipos de podas por conta do material que eles têm, né? Já que eles já fazem poda em rede, eles podem também fazer podas em água. Mas isso tem que ter algum tipo de documento por escrito, né? Ou uma resolução, um convênio, um acordo, alguma coisa que delegue, né, de uma certa forma, esse poder, né, da Secretaria Municipal. No caso de São Carlos, pelo visto, existe, né, porque você diz que a CPFL faz, então deve existir algum tipo de acordo ou resolução, enfim, eu não sei qual é o ato que existe, mas deve existir entre o município, né, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a CPFL, para fazer esse tipo de poda. E o que a gente vê é que isso tem que estar lá escrito direitinho como fazer. Então, existem procedimentos para serem feitos e para ser feita essa poda, para evitar que exista a poda drástica. Aí, quanto à sua primeira pergunta, então a gente pode acionar diretamente o órgão final, né, que seria a CPFL? Sim. Sabendo que existe algum tipo de acordo ou vínculo entre o poder público e a empresa que faz a poda, né, a empresa de energia ou outra empresa, podemos sim direcionar, porque fica muito mais rápido, né? Você direcionar e dizer, olha, existe risco na rede tal, e vocês poderiam fazer a poda lá não sei aonde. E aí, e não havendo a negativa ou não a falta de resposta, então aí você vai para o poder público que fez a delegação, que seria, no caso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou de Urbanismo, eu não sei qual é a secretaria. E quanto à segunda questão, né, sobre as podas drásticas, isso também acontece muito, muito. E, geralmente, existem formas deveria, na verdade, existir nessa delegação de poder, deveria estar descrito como deve ser feita a poda. E aí, quando não acontece, existe poda drástica, o Ministério Público tem que intervir por meio de TAC, então fica estabelecido quando, o período de fazer, a forma de fazer, quem é que tem que estar, quem é responsável, se tem que ter um engenheiro florestal junto, se é só mesmo, né, quem tem competência para fazer, como fazer, enfim. Eu te respondi, Rosana? Beleza. Aí temos então a Rita, né, que levantou a mão aqui também. Oi, Rita. Oi. Deixa eu tirar a minha mãozinha aqui, apesar de que a Rosana também já estava com a mão levantada lá de novo. Então, eu só queria... bom, primeiro, o curso realmente é muito interessante, né? É uma iniciativa, assim, muito importante. Inclusive, até eu queria pegar o gancho um pouco do que a Iracema começou a colocar, né? De que somos poucos, a dificuldade que é de conscientizar a população, etc., né? E que realmente a gente faz assim um trabalho de formiguinha. E das outras vezes eu já falei, todo mundo que está aqui já sabe meus posicionamentos, né? Eu acho que a coisa é bem mais complexa do que só a vontade individual. Realmente é louvável que cada um de nós façamos alguma coisa, a gente precisa fazer, né? Principalmente se a gente tem algum conhecimento, mas, primeiro, eu sou arquiteta, né? Então, algumas questões aí de licenciamentos, etc., eles são muito complexos. Eles são muito complexos para a média da população. Então, assim, isso exige técnicos, né, para poder dialogar com o cidadão comum, porque realmente nem mesmo eu, por exemplo, eu sou
arquiteta, mas não sou dessa área de licenciamento, que é extremamente complexa, né? Então, a gente tem problemas que passam pela complexidade técnica, né? A gente tem problemas que passam, como até a Rosana falou aí, que ela recebeu uma resposta de que eles têm poucas pessoas, né? E novamente, eu vou colocar aqui bastante claramente para todos, porque eu acho que a gente tem que trabalhar nessa questão, essa história de privatizar tudo, e a CPFL é uma empresa, uma das que foi uma das primeiras a ser privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, no contexto do governo dele, né? Não foi ele, porque foi em São Paulo, num contexto de liberalismo econômico. Então, a gente, na hora em que você não tem fiscais o suficiente, ou mesmo que tenha uma meia dúzia, eu fico me imaginando na situação de um fiscal que se depara com uma obra gigantesca e ele pode ser morto na esquina. Ele pode ser morto na esquina. Sim. Sabe, um acidente, é um assalto. O cara foi lá, autuou e foi assaltado na esquina. Então, assim, são situações bastante complicadas que, na medida em que se a gente não fizer um trabalho político efetivo, de posicionamento político, do que está por trás dessa forma de Estado que leva a gente a essa situação até de desamparo, de falta de conhecimento de direitos, etc., a gente realmente vai ficar assim, numa situação assim, de gastar energia e não ver resultados, e de frustrações pessoais, etc. Mas a questão é bem mais complexa do que isso. Assim, e até me falaram da sua disciplina, da sua aula hoje, né? Porque eu tinha feito a pergunta sobre Brumadinho. Gente, mesmo 50 milhões é pouco. Aquilo lá é um café para esses caras. Pelo amor de Deus, um jatinho custa 200 milhões. É brincadeira. Então, não é isso que vai demover o cara de matar milhares de pessoas, porque é isso que foi feito. O interesse econômico está acima das vidas de pessoas. Se estivesse, né? Eu sempre fico falando assim, né? Eu quero que eles acreditem em Deus para eles se sentirem culpados, mas eu quero tanto, 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 porque isso é muito mais do que... Então, a gente, às vezes, culpar um cidadão que pega ônibus, trabalha, etc., não tem tempo, vai ficar olhando a árvore que caiu, que não sei o quê, etc. E tal. Gente, não é por aí. A gente tem que ter um pouco assim, de entender que as pessoas têm dificuldades pessoais, né, que são gigantescas para lidar com tudo isso, e que, assim, se o Estado quisesse, ele contrataria mais gente, teria mais servidores públicos para ir orientar, como no caso, por exemplo, de epidemias, como é que chama? Do problema do mosquito da Aedes aegypti, né, etc. E tal. Quer dizer, coloca pessoas para ir orientar. Agora, fazem uma obra aqui na esquina, alguém da prefeitura vem aqui orientar que essa obra tem alguma irregularidade? Como que uma obra pode ficar encostada dos dois lados do terreno e nos fundos? Uma obra de que atualmente já está no 7º, no 8º pavimento. E aí eu fico aqui, assim, eu sou arquiteta, eu vou lá e vou denunciar. Os caras vêm aqui e me atiram. Então, nós temos problemas muito mais complexos do que a gente... O problema técnico é complexo, sim, mas o problema político e econômico no qual a gente está inserido, e que se a gente não fizer uma luta... Só terminar. Uma das coisas interessantes
a formação, por exemplo, do fórum. O fórum de cidadãos participantes, aí não vai ser um indivíduo, né? Vai ser o fórum de cidadãos participantes, aí desenvolve capacidades, mecanismos de ter assessoria jurídica, etc., porque senão nós vamos cair numa situação de responsabilizar e de cair assim na mão de indivíduos. E não vai funcionar. Então, o grupo é fundamental. A gente criando grupos e mobilizando grupos de pessoas até isso se tornar um movimento maior, né? E é isso que leva a gente a ações políticas, porque são ações políticas que vão intervir nesse processo. Porque a parte técnica, apesar de complexa, ela está bem estruturada. Tem lei, tem punições, ela é bem arranjadinha, né? Não é tudo que a gente queria, 50 milhões eu acho muito pouco, mas eu queria mesmo prisão para eles, né? Assim, no ato, sem direito a habeas corpus, assim, tipo crime hediondo. Crime hediondo, né? Aí poderia começar a pensar sobre o assunto. E outra coisa, não recair sobre os técnicos, né? Porque eu, como técnico, né? Outro dia tive que responder a um cliente que me pediu que a anotação o meu caso é registro de responsabilidade técnica, de uma parte que não é minha responsabilidade, né? Eles sempre fazem isso, né? Por quê? Na hora que o problema aparece, recai sobre o técnico. É o técnico que vai preso, é o arquiteto, é o engenheiro, como foi lá em Brumadinho. Foram os engenheiros, os caras que assinaram os relatórios, que fizeram licenciamento, os técnicos. Agora, os grandes capitalistas que fomentaram aquela situação, que sabiam onde eles estavam pisando, esses nem estão no Brasil. É outro problema. Como é que você vai prender alguém que não está aqui? Né? Então, desculpa o desabafo. É isso. Perdão. Não, imagina. É isso que a gente tem que falar mesmo, assim, porque eu concordo com você. Uma das coisas que mais me incomoda quando se fala também em proteção ambiental porque a gente, tudo bem, a gente sabe que tem que fazer isso, mas tem que economizar água do chuveiro, vai escovar o dente, tem que fechar a torneira, sabe, essas coisas que você fala, nossa, sim, vai mudar a minha percepção de ver o mundo, mas não é isso que vai resolver enquanto a irrigação da agricultura está gastando, enfim. Mas, assim, a ideia é a gente ter consciência, né, dos nossos poderes, da legislação, daquilo que a gente pode fazer. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava no Ministério Público, como assessora jurídica lá, chegavam, às vezes, muitas denúncias para o Ministério Público de coisas que você poderia resolver, mesmo que você não resolvesse, mas se você, entre aspas, enchesse o saco da prefeitura. Então, eram coisas assim que não precisava chegar com denúncia no Ministério Público, eles abrirem um inquérito, ou então eles verificarem se tem inquérito aberto. E, às vezes, o que ele fazia? A primeira coisa que o Ministério Público via, já reclamaram na prefeitura? Não reclamou? Então, já negava a abertura de um inquérito. Então, quando a gente fala muito isso da atuação ou em grupo ou do indivíduo, às vezes é para ganhar volume mesmo, entre aspas, encheção de saco, sabe? Quantos protocolos existem na Secretaria Municipal sobre aquilo? 300. E aí, sim, aí está enchendo tanto o saco que ou eles vão fazer alguma coisa, ou o Ministério Público pode ter argumentos, até para juizar uma ação. Igual quando a gente fala daqueles sites, né, do Reclame Aqui, aquela coisa, aquela empresa que tem mais reclamações na área privada é um pouco mais fácil, né? Ainda mais no consumidor. Mas quando a gente vai tentar juizar, e eu já vi isso, assim, como prova, até, e vocês vão ter aula depois, né, de ação popular, não precisa nem ser pelo Ministério Público, mas quando no Ministério Público eu via em petições, quando o promotor de justiça juntava
Olha, já foram apresentados 35 pedidos só por aquela pessoa, e a prefeitura nem apareceu, era visto pelo juiz, né, pelo judiciário, com um olhar um pouco mais, nossa, que saco, né? A pessoa já tem 30, só essa pessoa foi 35 vezes na prefeitura e não conseguiu nada. Então, assim, a gente sabe que os problemas são muito grandes, a gente sabe da inércia do poder público em muitas coisas, mas eu acho que se a gente tiver um pouco de conhecimento daquilo que a gente pode fazer, né, mesmo que seja esse trabalho de formiguinha, a gente consegue fazer aquele efeito de onda, né? Pelo menos da família, né? Da família consegue, né, passar para o vizinho e pelo menos no local onde a gente mora, a gente consegue pelo menos ter um pouco de conforto de saber que aquilo ali está sendo propagado. Agora, realmente, as grandes questões, né, ambientais, são devastadoras. Essas assim, em muitas aulas que eu já dei, já teve aluno que estão chorando em algumas aulas, na época que eu estava muito revoltada, né? Eu dando aulas de licenciamento, então eu falava coisas que eu pensava, meu Deus, não acredito que aconteceu isso. Então, assim, mas dá para a gente ter um olhar romântico, mas também, se a gente ficar com um olhar muito, muito negativista, como eu tinha, assim, né, que eu ficava. Aí eu comecei agora a tentar focar mais para o olhar do local, do indivíduo, do que eu posso fazer, até onde o meu braço vai, né? Então, é o que eu acho que a gente pode tentar pensar. Senão a gente pensa, não vou fazer nada, que, sabe? Como eu começava a ficar tão revoltada com algumas coisas que eu vi que aí depois eu falei, não, olha só, o pouco que eu faço, eu acho que já vai criar algum movimento de onda, mesmo que seja uma ondinha pequenininha, assim, mas eu acho que vai atingir, né? Mas, enfim, deixa os grandes para quem é grande. A gente vê casos, né? Você falou de mortes, né? Na Amazônia, então, aqueles fiscais que vão lá tentar enfrentar garimpeiro, grileiro. Eu imagino como deve ser, aquilo ali já tem que ser caso de exército, né? Caso mais de um fiscal para ir multar, né? O armamento pesado que aqueles homens lá em cima têm. Mas, enfim, é outro desabafo. Rosana, você queria falar também, né? Não, eu quero, eu não apaguei a mãozinha. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Tatiana, porque aqui no Brasil, nossa, é muito descarado mesmo, é aquilo que a Rita falou, né? O poder, aí, o dinheiro aí fala muito mais alto, né? E a corda sempre estoura mesmo do lado mais fraco. Os outros países, é assim também, essa questão de crime ambiental, né? Por exemplo, vamos supor que o Brumadinho fosse lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Seria a mesma coisa. Eu queria entender, porque aqui nesse país, aqui, além da gente viver uma população que é, né, a maioria despolitizada mesmo, né? Massa de manobra, tudo aquela coisa. Tipo assim, sabe? Fica por isso mesmo, porque aqui a gente sabe que é um sistema que esses caras aí, né, essa elite, né, se 1% dos brasileiros aqui, nem sei quanto, né, milionários aí, eles compram, né, a corrupção, aquela coisa toda. Eles patrocinam tudo isso também, né? Porque consegue prorrogar e vai na primeira, vai na segunda, vai na terceira, vai na quarta instância. Se tiver 1000 instâncias, vai nas 1000 instâncias, entendeu? Então, é assim que funciona em outros países também, porque, gente, eu fico abismada. E aquilo que ele falou, se a gente não se unir mesmo, começar um movimento mais coletivo, porque eu estou aqui numa luta, aqui numa região aqui também, que é um parque, né? Urbano, assim, totalmente depredado, abandonado pelo poder público, e eu, como pessoa física, estou lutando, e olha só que bizarro, né? O próprio pessoal assim, da associação que a gente está, até a Dalva está aqui, ela, né, minha testemunha, a gente percebe que cada um tem um interesse, né? Já virou uma questão meio que política,
você precisa ficar pisando em ovos. Então, eu falei assim, bom, se eu não posso falar em nome da associação, eu vou falar no nome de Rosana Helena Segnini, né, para conseguir as coisas. Eu estou infernando eles lá. Você não tem noção do que eu estou infernando, eu mando tudo que está acontecendo de ruim para todo mundo, só não mando para o Papa, para o presidente da República, porque eu não tenho o zap deles, né? Mas eu mando para todos que eu conheço, do Legislativo, do Executivo, né? E até para funcionários públicos também, né? Da parte da administração da secretaria. Então, sabe, eu fico indignada com tanta hipocrisia, com tanta coisa errada, e eu queria saber, na verdade, eu queria saber, os outros países é assim? Resumindo, porque não, já passou da hora já. Então, Rosana, isso vai depender dos países. Existem países que têm um controle interno muito grande. Então, no meu território, isso não vai acontecer. Mas o que a maioria dos países, né, quando são muito desenvolvidos, acontece, é que não acontece no seu território. É o que a gente chama de injustiça ambiental. Então, eu vou criar as minhas indústrias poluidoras, eu vou passar o meu lixo, a minha poluição para aqueles que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, se você pensar, ou no próprio país, nas regiões que são pouco desenvolvidas. Então, se você pensar assim, nas grandes empresas, né, por mais que tenha capital brasileira, a maioria delas você pode ter capital estrangeiro. E aí você pensa, estou falando no Brasil, mas isso acontece na Índia, acontece em países da África, isso é muito comum acontecer, de você passar Então, aquilo que é... Puxando a isso que você está falando aí, a questão do agrotóxicos, né? Porque em muitos países, vários agrotóxicos não são permitidos, e aqui no Brasil é escancarado, e a gente exporta, né, alimentos, né? Sim. E a gente é aquilo que eu Sim. falo mesmo, né? Desde que foi descoberto, a gente é explorado mesmo, porque além da gente estar comendo veneno, a gente está poluindo a água, né? Os lençóis freáticos, o solo. Então, a gente está mais ferrado ainda do que eles, né? Que comem, estão comendo, mas em Isso. doses É uma menores, coisa de né? E nós cultura. estamos aqui, porque já foi Exato. comprovado em vários municípios aqui contaminação por agrotóxico. Tá? Já tem já. Então é isso, sabe, meu? A gente precisa também essa questão aí, entrar sei lá, uma política aí, um pessoal aí que, puta, meu, preserve esse país aqui, que ele é muito lindo. Deus me perdoe, chega de tanta exploração, né? Mas como que a ganância fala alto, né? Eu fico, que nem a Rita na década de 50, existia projetos de incentivo, inclusive campanhas, né? Traga a sua poluição para cá, a gente compra. Processos desenvolvimentistas, né? Então, a gente estimulava isso ainda na década de 50, agora, né? Não é tão longe. Então, imagina como é a mudança de um pensamento, de um processo cultural, né, de colônia, e aí vem desenvolvimentista, você ainda se colocando numa postura meio que de exploração, e aí agora você começa a ter um pensamento, né, de abertura, né? Eu não quero mais ser explorado. Então, isso leva um tempo, realmente. É um processo. E aí, por isso que alguns países que são os exploradores, eles não têm essa mentalidade, porque eles não são explorados. Eles já exploram os outros. Então, às vezes, eles têm leis ríspidas, dos outros diferente. É refresco, né, bem? Dos outros é refresco. Isso aí. Né, Rita? Um desabafo também, viu, Rita? Tô com a Rita e não me abre. Essa colocação da Tatiana foi muito boa. Que realmente assim, nós somos países da periferia. Você vai na Europa, etc., eles têm todo um bem-estar social, políticas ambientais, etc. Então, eles, por exemplo, a Inglaterra está lá com uma política de que não vai ter mais carro movido a petróleo, né? É tudo energia limpa. Mas e onde que eles vão colocar o carro que eles produzem? Eles mandam para cá, ué.
Todo mundo está precisando de carro. Ao invés de, por exemplo, nós fazermos uma política de transporte público, né? Em que você otimiza o recurso, ao invés de uma tonelada transportar uma pessoa, meia tonelada, eu exagerei, desculpa, meia tonelada transportar uma pessoa, 5 toneladas transportam 50 sentados. Não estamos falando de também fazer o que essa política de privatização do serviço de transporte faz, que é colocar 200 pessoas, que aqui em São Carlos que não acontece tanto, mas é o que acontece nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio, etc. Aí coloca 200 pessoas onde seriam só 50, né? Porque tem que girar o capital. Então, assim, se a gente não discutir claramente onde está o problema está num negócio chamado capitalismo. Tá? Então, aí fica todo mundo com dedos, porque vou virar comunista, etc. Caramba, para a gente virar comunista, a gente ainda tem uns 200 anos pela frente. A gente não passou nem pelo bem-estar social que a Europa passou. Então, estamos falando assim, ainda de caminhos ainda rasteiros. Agora, precisa ter consciência de onde que está o problema. O problema, isso que você fala que é ganância é a obsessão que o capital tem de gerar lucro sempre. Isso faz parte do sistema. Não, mas é isso aí mesmo. E o capitalista, na verdade, o ser humano capitalista que está ali atrás, na minha opinião, ele é parte dessa engrenagem, ele nem sabe, por isso que eu falo, ele depois vai lá para pagar as penitências dele, etc., porque ele também se sente culpado, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe as atrocidades que ele está fazendo, só que aí ele se distancia, vai para uma ilha paradisíaca, etc., o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então o problema é o sistema. Então a gente tem que fazer uma luta política com clareza de que tipo de sociedade que nós queremos. Nós queremos uma sociedade que continue se desenvolvendo na base da exploração, seja uma exploração local, seja uma exploração global, porque ela é a mesma, mudam apenas algumas intensidades. Ou se a gente vai... E também essa questão de ficar falando do indivíduo. Parece que é o Bill Gates que fez a Microsoft. Não foi o Bill Gates que fez a Microsoft. Teve toda uma infraestrutura social e econômica atrás dele. Tá? Não é um indivíduo. Da mesma maneira, não é... A Rosana sofre, mas não vai conseguir mudar, se não for para uma ação política, a proteção ao parque. Se não for uma ação política, se aquilo não se transformar num bem intangível, protegido, sabe, com escritura, porque faz parte do nosso contexto social que tudo tem que passar por isso, não é falta de vontade das pessoas, dos cidadãos, de vizinhos, etc. É falta de vontade dos políticos que estão lá na prefeitura e no Estado, né, que são os mais próximos, e, em última instância, o país com as suas diretrizes maiores. Então, acho que mas assim, é como a Tatiana falou, a gente não deve esmorecer, a gente não deve ficar triste, a gente vai continuar. Só que a gente tem que ter claro ter um plano estratégico, porque o Estado... FCP é um plano estratégico. FCP, eu acho que o FCP... Não, eu tenho certeza. Até onde a minha ondinha chega. Tem que ter só noção que a minha onda não vai chegar né? Não vai ser um tsunami, mas a minha onda vai chegar a algum canto.
Por Não, isso que a eu gente acho fala muito de que democracia participativa, né? Porque é isso, as pessoas Isso aí. pensando exatamente. naquilo que querem localmente, ou enfim. Gente, Não, eu acho que vem cá, super desculpa. passamos da hora, né? Não sei. Super mesmo. Mas o debate está super gostoso, mas eu acho que a gente tem que ir, né? Já temos Mas uma valeu hora a pena, e viu? Alguém 46. estava querendo falar, viu? Mas eu não sei É, quem é. a Kátia, mas eu acho que ela saiu, ela escreveu. Ela Ela saiu. saiu. Ah, tá. Mas Então, legal, Tatiana. queria Valeu. agradecer muito vocês, né? Muito legal o debate e outras oportunidades. A gente vê se de repente faz outros cursos, vou falar com o professor Celso, para a gente dar continuidade a esses debates que são muito ricos, né? E eu Na fui verdade, olha, eu vou dar uma ideia para qualquer vocês, hein? Como o FCP, assim, logo, logo a gente acho que vai ter que caminhar com as nossas próprias pernas, né? Eu acho que, de repente, né, a gente não pode perder esse feedback, né? Porque qualquer coisa a gente recorre a vocês, e aí, o que nós faz? Daí dá uma luz aí, dá uma ajuda, porque é isso que eu falo, se não juntar todo mundo, você entendeu? As pessoas que têm o conhecimento, seja na área que for, entendeu? E a pessoa que não tem o conhecimento, que nem eu não tenho nenhum conhecimento acadêmico, a Dalva também é essa linda aí que a gente luta muito aqui também, entendeu? Então, mas a gente está aí, diretão com o povo. E vocês, Rita, você não sabe o inferno que eu estou fazendo na vida desse pessoal aí, que já está começando a andar o doce. Já está acontecendo muita coisa, né, Dalva? A Dalva está aí para não me ajuda a mentir. Com certeza. Entendeu? E amanhã eu vou lá na Câmara, lá, vou bater na porta em porta lá para aprovar uma verba da LOA aí para começar a macrodrenagem aqui no Bicão, entendeu? E no dia que for votar, quero ir lá levar gente para ver quem que vai votar contra, entendeu? Para ficar na listinha negra. Já estou conversando com o pessoal do entorno aqui também, entendeu? E é esse movimento de formiguinha. Então, esse é o movimento político. Mira que vai ter eleições. Sim. Mira, faz cartaz e vai lá e fala assim: olha, fulano que fez isso. Olha, cicrano que fez isso. Olha o fulano que votou contra os agrotóxicos. Olha lá. Mas tem que fazer isso sim. E assim, e uma coisa eu falo para esse povo, viu, Rita? Em momentos estratégicos. Não pode ser no início, por exemplo, do governo, porque não vai dar resultado. Tem que ser de janeiro, depois que passar as festas, o oba-oba, o carnaval, etc. Passou o carnaval, começa todo dia a pingar lá. Entendeu? Com cartaz. E um detalhe, hein? Eu falo para as pessoas, não é porque o bonitinho aqui, porque o ano que vem vai ser politicagem aqui no Bicão. Isso aqui já está até escrito nas estrelas. Eu não estou nem aí. Que venha, que faça o que tiver que fazer. Chegar e me perguntar, e aí, Rosana, o que você acha? Eu falei assim, o negócio é o seguinte, o fulaninho ficou 3, quase 4 anos sem fazer nada, então, nos 45 minutos do segundo tempo, veio fazer, então você que chega à sua conclusão, se você quer que ele continue, mas que você continue assim, cobrando, né? Participando, vendo o que o cara está fazendo, porque foi isso que aconteceu na última eleição. O cara recapeou a cidade inteira, aqui o prefeito Arthur Garcia, 2, 3 meses antes da eleição, aí você ouvi todo mundo falar, o cara recapeou a cidade inteira, é o cara. Como se o recap fosse o único problema que a gente vivia na época, né? E vivemos até hoje um monte de coisa, saúde, educação. Quer dizer, é muito louco, é muito louco. Aí eu estou falando mesmo, eu falo mesmo e... Ixi. Mas a gente tem que ir lá na periferia, onde tem o maior volume de pessoas, porque são elas que depois são compradas por gigantes. Isso indiscutivelmente. Pão e circo ainda... Porque, na verdade, assim, e a gente não pode culpar essas pessoas, porque a pessoa come e recebe lá um pedaço de pão na última hora e ela fica achando que ela vai receber alguma coisa. Exatamente. Né? Isso quando eles não vão com argumentos, desculpa aí, novamente, etc. Eu sei que tem muita gente que tem as suas religiões, vão lá com questões religiosas, colocando em xeque o sofrimento das pessoas, tá? Então, a gente tem que pegar e na hora que estiver lá, e não dá para ir sozinho. Por isso que a gente tem que fazer um movimento. Porque ir sozinho é muito arriscado, tá, gente? É muito arriscado.
mas a gente tem que fazer. Então, assim, o fórum já existe, nós estamos com um bom número de pessoas lá no WhatsApp, não é pequeno perto da cidade de São Carlos, é claro, mas a gente pode ir batalhando aí. Sim. Exatamente. Vocês estão de parabéns. Pessoal, eu vou ter que então realmente sair agora e queria agradecer muito o debate rico e a aula que foi muito legal. E fico à disposição, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, depois vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada a nós, né? Oi, Dalva. Tchau.